O objetivo dessa aula é a gente entender o conceito de função inversa com exemplos práticos. Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu quero enfatizar bem ele, tá? É um exemplo bem interessante aí para a gente fixar bem essa ideia de função inversa. Então vamos lá, ó. Uma fábrica utiliza a função C de n igual a 1 sobre 1 mais n ao quadrado para calcular o custo de produção de n unidades de certo produto. Determine a função inversa de C e interprete o seu significado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a função inversa. A função que a gente tem é essa função aqui, certo? A gente tem que calcular a função inversa dessa função. Para a gente fazer isso, ó, a gente vai isolar a variável n para determinar a função inversa de C. A variável n que a gente tem na função é essa aqui, ó, tá? É esta variável n elevado ao quadrado, que a gente vai isolar ela, tá? Para assim calcular a função inversa. Então, olha bem, vê se vocês vão entender aqui o meu raciocínio. A função que a gente tem é essa, C igual a 1 sobre 1 mais n elevado ao quadrado. Essa aqui é a nossa função. A gente quer calcular a inversa. Lembra que eu falei para vocês que a função que o inverso de alguma coisa é 1 sobre essa coisa? Então, a função que a gente tem é essa função C. Eu quero calcular a inversa da função C. Então, a inversa da função C é 1 sobre C. Tá vendo, ó? 1 sobre C. E aí eu vou igualar, né, essa inversa aqui, 1 sobre C, igual a 1 mais n elevado ao quadrado. Ok? Olha bem, eu quero calcular a inversa da minha função C, né? Então eu fiz aqui 1 sobre C, né, que é a minha inversa, e igualei a 1 mais n elevado ao quadrado. Certo? Continuando aqui, ó, eu estava aqui, 1 sobre C igual a 1 mais n elevado ao quadrado. Nesta parte aqui, ó, eu passei esse 1 para o lado de cá do 1 sobre C negativo, né? O 1 está positivo, ele passa negativo. Então, ficou 1 sobre C menos 1 igual a n ao quadrado. Então, aqui, ó, eu já consegui deixar o n sozinho. Só que aqui está n elevado ao quadrado. Eu vou deixar só n. O que eu tenho que fazer aqui nesta passada? Calcular o MMC. Né, ó, aqui é 1 sobre C menos 1. É uma fração, né? Então eu tenho que calcular o MMC. Então tá aqui, ó, o MMC, né? Tem esse 1 aqui. Eu boto o número 1 aqui embaixo para igualar tudo e ficar tudo em forma de fração. E eu poder calcular o mínimo. Quando a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum entre frações assim, que tem letra embaixo e tem o número 1, o MMC é sempre a letra. Bom, por que o MMC é sempre a letra? Eu vou até escrever isso, ó, para ficar bem claro. Eu vou até escrever essa passada aí, se eu conseguir abrir uma caneta aqui. Ó, a gente calcular o MMC é fazer isso aqui, não é? O objetivo é a gente sempre chegar em 1. Então, ó, eu já tenho 1 aqui, né? Ó, eu estou calculando o MMC entre o C e o 1. Eu já tenho 1 aqui. Agora eu preciso fazer esse C virar 1. Como que eu faço esse C virar 1? Dividindo por C. Né, ó? Então eu cheguei aqui, então o MMC é o próprio C. Então por isso, ó, que quando a gente tem uma fração, quando a gente vai calcular MMC de frações assim, que tem uma letra e o número 1, o MMC é sempre a letra. Certo? Então, pronto. Calculado o MMC, agora ficou 1 menos C dividido por C. Né? Ó, o MMC está aqui embaixo e aqui 1 menos o C.
Agora a gente não pode esquecer daquela passada de multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima, né? Inclusive, vai ficar C dividido por C, que dá 1. 1 vezes 1, 1. Aí aparece esse 1 aqui. Depois, C dividido por 1 dá C. C vezes 1 dá C. E o sinal de menos aqui, ó, é o sinal que acompanha aqui, tá? Ele continua. Ok? E o n ao quadrado, ó, eu tô só copiando ele desde aqui. Desde essa passada, eu tô só copiando ele aqui do outro lado da igualdade. Agora eu quero isolar o n e não isolar n ao quadrado. Então eu vou passar, ó, esse quadrado pro lado de cá como sendo raiz quadrada, né? Quando a gente passa o expoente, ele vira raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada disso aqui, que é 1 menos c dividido por c, igual a n. Então, ó, isolamos o n. Portanto, esta função, né, n de c igual a raiz quadrada de 1 menos c, é a função inversa de c de n, 1 sobre 1 mais n elevado ao quadrado. E essa função inversa aí, ela corresponde ao número aproximado de unidades produzidas dado um custo, né? Ó, lá no enunciado do exercício, aquela função ali, a fábrica utilizava essa função para calcular o custo de produção de n unidades. A função inversa, ela calcula o número aproximado de unidades produzidas do produto dado um certo custo, né? Justamente aí o inverso daquela lá, ok? Essa aí, então, é a ideia de função inversa. Outra coisa que eu quero falar para vocês e quero deixar claro. Em geral, né, aqui não vai ser todas as funções que a gente vai conseguir fazer o inverso dela sendo 1 sobre a função. Por exemplo, nessa função, né, ó, o inverso dessa função não é 1 sobre 1 sobre 1 mais n, né? Se for uma coisa desse tipo aqui, ó, quer ver? Se a gente usar aquela ideia do inverso ser 1 sobre alguma coisa, o inverso dessa função seria 1 sobre 1 dividido por 1 mais n elevado ao quadrado. E isso aqui não acontece, tá? Então, generalizando, para a gente generalizar, né, o cálculo aí de funções inversas, a gente sempre vai usar essa ideia, tá? A gente sempre vai isolar a variável que tiver na função, certo? E isolando ela, a gente vai conseguir calcular a função inversa. Tem funções, por exemplo, sei lá, a função f de x igual a x. A inversa dela é 1 sobre x, né? O inverso, se a gente for pensar no inverso dessa função aqui, ó, f de x igual a x, o inverso dessa função, ó, f elevado a menos 1 dela, é 1 sobre x. Mas nem sempre em todas as funções isso aqui vai acontecer, tá? Nem sempre em todas as funções vai acontecer. Na função x ao quadrado, o inverso também é isso aqui. Só que nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre essa ideia aqui de inverso vai acontecer. Então, por isso que é importante você saber essa passada algébrica, né? É muito importante. Geralmente o pessoal sente dificuldade nessas passadas algébricas porque não tem mesmo muita facilidade com fazer algebrismo, né? Mas você vai indo por partes, né? Vai indo devagarinho. A pessoa que não entendeu, volta o vídeo do começo, tá? Para tentar entender. É de extrema importância, olha bem, é de extrema importância que vocês consigam fazer esse tipo de algebrismo aqui com uma certa facilidade, uma certa velocidade, porque esse nível de algebrismo não é difícil. Essa função não era uma função difícil, tem funções mais difíceis, né, que requer uma habilidade maior aí para fazer essa passada aqui dessa sopa de números e letras, ok? E só a prática leva à perfeição. Então tem que fazer várias vezes
para fazer bem.